Muito frio hoje. Bueno, pero es un bonito día, lluvioso o soleado, es bonito, Sí, ¿cierto? sí. Ok, bienvenidos a la sala 1, horario de las 4:30 a 6, 7 de la noche. ¿Listo? Palmira está soleado, uy, rico. En México está lluvioso. Aquí está en Bogotá, Colombia, está haciendo bastante calor. Yo salí, me quemé, pero está delicioso, muy bonito el día. Listo, entonces vamos a dar inicio a nuestras ponencias del día de hoy en la sala 1. Iniciamos con la ponencia de, bueno, antes de, porque creo que no ha llegado el ponente, recuerden que todas las preguntas que se vayan a hacer en la ponencia se harán al final de que hayan presentado todos los ponentes, ¿listo? Les voy a enviar el link para la asistencia, para que firmen la asistencia. Listo, en el chat ya está el link de asistencia. Recuerden que esa asistencia les permite que se les certifique que hayan estado presentes en el seminario. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿alguna duda sobre el día de hoy? ¿Estamos bien? Hola, hola, yo tengo una duda. Dime, Elvia. Elvia desde México, muchísimas gracias. Tengo una duda, ¿este registro se tiene que realizar de las salas que realizamos? En las salas que asisten, sí, en todas las salas que han asistido tienen que registrarlo. Ayer Perfecto, era un link diferente, hoy es un link nuevo. ¿Listo? correcto. Que yo fui ponente en otra sala y me quedaba la duda si cada vez tenía que estar llenando. Muchas Sí, gracias. sí, señora. Gracias. Listo. Entonces, dando ya inicio, esperando que se hayan conectado nuestros ponentes. Claro que sí, voy a enviar de nuevo el link. Listo, está en el chat. Igual yo estaré enviándolo continuamente para las personas que no se han inscrito. Bueno, entonces, demos la bienvenida a la ponencia de Imaginarios Sociales de Paz en Jóvenes Universitarios a cargo del magíster Juan Fernando Olivares Osa, docente e investigador de la Fundación Universitaria Claretiana Chocó, Colombia, en el pregrado de Psicología, Semillero de Investigación, Cultura, Paz y Postconflicto, Fundación Universitaria Claretiana, investigador del grupo GIPSICLA, de la Facultad de Ciencias Humanas y Religiosas de la Fundación Universitaria Claretiana. Muy buenas tardes al magíster Juan Fernando. Juan Fernando. Maestro Juan Fernando. No, creo que no ha llegado nuestro primer ponente, pero entonces para que no tengamos atraso en nuestra sesión, vamos a dar inicio a Magister Catalina Mendoza. ¿Está? ¿Será que yo estoy cuadrando más? Hola. Buenas, muy buenas tardes. Bueno, permítanme un momento mientras yo pregunto si están los ponentes y ya me comunico. ¿Listo?
Bueno, en efecto, sí estamos en la sala 1, horario 4:30 de la tarde. Volveré a hacer el último llamado para el ponente Juan Fernando Oliveros Osa. ¿Se encuentra? Sí, sí, señorita Elizabeth. Hoy ese es nuestro tema, Imaginarios Sociales de Paz en Jóvenes Universitarios. Sin embargo, nuestro ponente no se encuentra. Oliveros. Bueno, entonces, para no retrasar más a las otras ponencias, vamos a seguir de nuevo con la siguiente, que es biografías juveniles sobre certezas, a cargo del magíster Catalina Mendoza Riquelme, participante en proyectos de investigación sobre educación e implementación curricular para EDEXA Estudios, tutora de investigación para la carrera de terapia ocupacional en la Universidad de las Américas, sede Concepción, Chile. Catalina Mendoza, profe, ¿te encuentras? Bueno, ese fue el segundo llamado para esta ponencia también. Sigamos pues con la siguiente. Representaciones sociales de la paternidad. Percepción de jóvenes varones universitarios en contexto transfronterizo. A cargo de la maestra Daniela Patricia Díaz Flores, profesora de tiempo completo de la Escuela de Psicología CETIS, Universidad Campus Mexicali, Baja California, México. ¿Está presente la ponente? Tampoco está presente. Buenas tardes, Stephanie. Creo que tampoco está presente. No. En la lista de asistentes no la veo. No, no está. Bueno, sigamos entonces con nuestra siguiente ponencia. Construcción de identidad a partir del consumo cultural, imaginarios y representaciones en los ámbitos rurales y urbanos en Colombia, a cargo de la licenciada Marta Alejandra Sierra García, dedicada a la investigación, y a cargo de la licenciada Ana María Garzón Ferro, dedicada también a la investigación. ¿Se encuentran las ponentes en la sala? No, como que tampoco están ahí, no. Bueno, vamos a ver. Y pasemos entonces a nuestra última ponencia. No, a la siguiente ponencia. Representaciones de jóvenes. Por favor, las personas que la ponente, que me imagino viene de Brasil, me corrige si dije bien el título. Representaciones de jóvenes do ensino medio sobre o futuro, incertezas e desafíos. Isso Acá, mesmo. sí, Sí. licenciada, a cargo de la licenciada Ángela María Valtieri Sousa, estudiante de doctorado y maestría en educación, psicología de educación pontificia, Universidad Católica de Sao Paulo, profesora de la Red Estatal de Educación de Estado de Sao Paulo, y licenciada María Cecilia de Almeida Silvia Estelita Lins, estudiante de doctorado y maestría en educación, psicología de la educación y Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo,
fundador y director del Instituto ProSabre en Sao Paulo, docente de educación básica en Sao Paulo y miembro de la NERS, me corregirán. Y finalmente tenemos a la licenciada Simón Oliveira Andrade Silva, estudiante de postdoctorado, doctor y máster en educación, psicología de la educación, Universidad Pontificia Católica de Sao Paulo, pedagogo docente en educación básica. Tenemos en esta ponencia también a la doctora Clarilza Prado de Sousa, profesora titular Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y profesora permanente del programa de posgrado en Psicología de la Educación y el programa de maestría profesional para la formación de formadores. Investigador senior en Fundación Carlos Chagas y consultor del Centro Internacional de Estudios en Representaciones Sociales y Subjetividad, Educación CERS ED, de la Fundación Carlos Chagas. Finalmente tenemos al Magíster José Gilberto de Andrade Silva, Magíster en Educación, Psicología de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, miembros de NERS y PUCS. Muy buen día para todos y bienvenidos a nuestra ponencia. En un momento les pasaré la coanfitrión para que puedan compartir pantalla. Ok. Listo, ya le di permiso a Ángela. Ángela, ¿debo darle permiso a alguien más de tu grupo, de los ponentes? No, estou representando o grupo. Listo. Entonces, bienvenida y adelante. Vocês conseguem ver? Conseguem ver minha tela? Conseguem ver a pantalla? Sí, señora, sí podemos verla. Sim, gostaria de esclarecer que NERS é uma sigla do Grupo de Pesquisa da Pontifícia Católica de São Paulo, que é onde eu estudo, doutorado. E a minha professora de doutorado, a doutora Clarilza Prado, que também faz parte deste estudo, juntamente com José Gilberto, Maria Cecília e Simone. Esse trabalho de representações de jovens do ensino médio sobre o futuro, ensino médio no Brasil, seria a mesma coisa do ciclo 2, vocês têm? Segundo grau, alguma coisa parecida assim, tá? Só para esclarecer. Esse trabalho também foi realizado no ano de 2018 e tem uma publicação que eu vou disponibilizar para vocês ao final. Estou tentando passar o slide, não está indo. Desculpa, é um problema técnico. Não consegui passar o slide. No te preocupes. Será que eu fecho e abro de novo? Não tá, peraí. Vamos ver se aqui vai. Foi, ótimo, desculpa. Gostaria de mostrar, eu coloquei, não falo espanhol, mas eu coloquei alguns títulos aqui em azul para facilitar para vocês, tá? Então, o objetivo do trabalho foi compreender as representações dos jovens, né, do futuro. Esses jovens são estudantes de escolas públicas
de grande vulnerabilidade social no estado de São Paulo, né? Primeiramente foi realizada uma produção bibliográfica em que se procurou analisar as perspectivas do futuro do jovem, né? Analisar se esse jovem ele é protagonista na construção do futuro e também apontar questões, né, sobre a incerteza do futuro. Então, a delimitação do estudo se deu por uma visão sociológica do conceito de presentismo, e que tudo nesse mundo midiático hoje, tudo é muito rápido e líquido também, né? E esses jovens, eles estão nesse contexto inserido de presentismo. Tudo é muito ágil, tudo é muito rápido, nada fica, né? Não tem aquela profundidade, aquele aprofundamento das questões. E também das representações sociais de Sérgio Moscovici. Bom, em primeiro lugar, temos 3 palavras-chave que perpassam essa revisão bibliográfica inicial, que foi jovem, juventude e representações sociais. Então, nós temos aqui o Hartog, tá? Que é o autor que fala do presentismo, que é uma crise de identidade, né? Entre a modernidade e a globalização. O Tedesco também aparece no nosso estudo com o conceito de jovem. Na verdade, o Tedesco é a modernidade e a globalização. E também nós trazemos para o estudo o conceito de jovem e de juventude e as representações sociais de Moscovici. Então, nós utilizamos esses referenciais para compreender essas representações, para compreender esse contexto desse jovem, né? Então, a população foram 263 jovens estudantes da rede pública, e nesses estudantes, 53,23% eram mulheres e 46,77% homens, né? A metodologia se deu em 2 fases. A primeira foi uma TALP, né? Um questionário que o termo indutor foi futuro. O que vem à sua cabeça quando eu falo futuro? E depois eles justificaram, né? Colocaram 5 justificativas, porque ele escolheu aquela palavra, ordenaram as palavras, e isso serviu para construção de um roteiro de grupo focal, tá? Que foi a segunda fase, que foi uma fase de aprofundamento dos significados do resultado da primeira fase. E aí nós utilizamos aqui os instrumentos, né, do questionário e do grupo focal, e também utilizamos os 2 softwares para processar esses dados, que foi o Evoque e o Alcest, além de fazer uma análise de conteúdo também segundo Franco. O resultado da primeira fase foi esse aqui, em que nós temos o centro verdinho aqui, que é a primeira periferia, que nós estamos mostrando essa imagem, tá? Mas é o quadro do Evoque. Então, para eles, o que é o futuro? O futuro é a faculdade e é o estudo. Na segunda periferia, nós temos a família, o trabalho, a casa, melhoria, esperança, valores. Na terceira periferia, que é o amarelinho, dinheiro, profissão, carro, filho, sucesso, casamento, conquistas, planos. E para eles é incerto, né? Então, foi isso que nós levamos para o grupo focal para discutir com os jovens. Bom, aqui já é o resultado, as categorias do grupo focal. Então,
o que eles falam, que eles justificam em relação à faculdade, né? Que é a imposição da sociedade, pressão da família, trabalho, profissão, realização financeira, insegurança, indecisão e medo. Então, aqui nós temos sentimentos, né? Temos trabalho, temos pressão social. Aí, o que nós perguntamos? Se você não fizer faculdade, qual é o seu plano B? Existe um plano B? Então, essa foi a pergunta. Então, para eles, um plano B, se não houvesse a faculdade, são cursos de tecnologia, de inglês e outros cursos profissionalizantes. Alguns disseram, deixa acontecer, eu não tenho plano, né? Colocar nas mãos de Deus, né? Vem o aspecto religioso também. Confiar em si. Em relação ao trabalho, evolução do ser humano, trabalhar até morrer, preocupação de não conseguir emprego, família, evolução do ser humano, formar família. Então, a partir dessas análises, né, desses resultados todos que nós encontramos, nós temos aqui como centro o futuro, e aí esse futuro está ligado à qualidade de vida, melhoria, estabilidade. Também a base para eles é a família e a educação. E a faculdade como qualificação para o trabalho. Só que a incerteza continua presente, né? Uma vez que para eles, a maioria, uma grande parte deles, que não tem plano B, eles falam, devemos entregar na mão de Deus. Eu vou levando, eu vou indo, eu vou vivendo. Que nós chamamos até de um gerundismo, que é um verbo brasileiro, né? Na gramática brasileira, e aí que vai acontecendo, sempre no indo. Nunca tem um fim. Então, para finalizar, né, as análises para alcançar o futuro, então, a faculdade, o trabalho e família estão no centro da discussão. E aí a representação, ela se organiza e ela está objetivada no elemento faculdade ou estudo mesmo, e se ancora nas expectativas, nos sentimentos, nos valores e nas projeções destes jovens em relação ao futuro. Em conclusão, nós tiramos que as dificuldades aparecem, né, quando se trata de amanhã. Então, o amanhã é incerto, devido à pressão, falta de diálogo, falta de protagonismo para planejar o futuro. Aqui estão as referências utilizadas e o contato, tá? Eu sou a Ângela Maria Baltieri, estudo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Agradeço a atenção de todos e se quiserem ler o capítulo que foi publicado no final de 2018, podem tirar uma foto aqui que eu escaneei para vocês, tá bom? Obrigada. Muchísimas gracias a ti por tu información. Muy interesante, muy chévere. Ansiosos yo creo que todos de leer ese libro. Bueno, démosle inicio ahora a la ponencia de Pedagogía de la Paz Imperfecta e Imaginarios Sociales de la Cultura de Paz, a cargo del doctor Rodiel Rodríguez Díaz, doctorado en Educación, Universidad de Caldas, Colombia. Doctor Rodiel, ¿se encuentra en la mesa? No. Bueno. Vamos a ver la ponencia, vamos a volver a llamar a la ponencia de
Imaginarios sociales de paz en jóvenes universitarios. Ok, listo. Seguimos de nuevo, volvemos a llamar a la ponencia de biografías juveniles sobre certezas. Volvemos a llamar a la ponencia de representaciones sociales de la paternidad, percepción de jóvenes varones universitarios en contexto transfronterizo. Y de nuevo volvemos a llamar a la mesa de construcción de identidad a partir del consumo cultural, imaginarios y representaciones en los ámbitos rurales y urbanos en Colombia. ¿No está en ninguna de las mesas? Perdón, de las ponencias. Solo estaba nuestra profesora Ángela. Bueno, entonces permítanme un momento, vamos a ver cuál es el paso a seguir y ya estoy con ustedes. Listo, entonces, en vista de que nuestros ponentes no llegaron, llegó solamente nuestra ponente Ángela, muchísimas gracias por tu compromiso, por la presentación, muy interesante el tema que tocaste con los jóvenes. Ahora pasemos pues a nuestra ronda de preguntas. Si alguien desea hacer preguntas a nuestra ponente, que le interese saber de qué se trataba, de pronto sí, pues podemos aprovechar el tiempo y ahondar más sobre lo que tú nos contaste, lo que nos estabas contando, si quieres contarnos algo más que de pronto no pudiste presentar, o no sé, ¿qué desean? Eu acho que eles poderiam ver se eles entenderam, se eles têm algum questionamento, né? Eu tentei falar bem devagar, mas eu falei em português. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta para nuestra ponente Ángela? Não? Não. Você quer saber mais alguma coisa sobre o estudo? Foi um estudo que durou quase 2 anos e que a gente acompanhou os jovens. Bueno, yo alcancé a comprender algunas cosas, obviamente el lenguaje, el idioma es un poco limitante y más como en la preocupación de que no llegaron los otros ponentes, pero pues, bueno, entendí el proceso que estás haciendo en tu trabajo sobre los jóvenes. Quisiera saber cuál es como el objetivo central del trabajo tuyo, bueno, del trabajo tuyo y de los compañeros que están contigo.
¿Sí me hago entender? Eu não entendi, desculpa. Tranquilas, para mí. Mira, Arlet del Rocío pregunta, ¿hay algún documento donde se indique el mínimo de personas que forman la población para realizar la investigación? La pregunta está en el chat por si deseas leerla. Ah, sim, sim. Quando falamos de uma TALP, que é uma técnica de associação livre, que foi a primeira fase, é preciso que tenha mais de 50 pessoas. É preciso que tenha mais de 50 jovens. Essa é uma regra em relação à metodologia. Então, para fazer uma TALP, seria bom que fosse com mais de 50 pessoas para se dizer que esse resultado seja um resultado confiável, do ponto de vista metodológico. Então, nesse caso, nós fizemos com 263 jovens, né? Então, do ponto de vista metodológico, é um número que dá confiabilidade para fazer essas afirmações que nós fizemos, né? Listo. Desculpem interromper, eu creio que terão perguntado se haveria um documento onde fosse indicado esse número. Acho que era mais essa pergunta. Ah, isso eu já não sei, porque é uma informação da minha professora, da professora Clarisa Prado, que é minha orientadora, que é uma estudiosa em representações sociais, e tem também estudos no México, na Colômbia, com vários professores das universidades, e estudou muitos anos representações sociais. Então, do ponto de vista metodológico, da experiência dela enquanto professora, seria um mínimo de 50, tá? Mas eu não tenho a informação de onde isso está escrito. Você me desculpa, mas eu não tenho essa informação. Mas, pelo que ela me passou, porque eu sou doutoranda dela, é que são 50 no mínimo para se fazer uma TALP. Seria um resultado válido do ponto de vista das representações sociais. Listo, entonces muchísimas gracias. De verdad agradecemos tu asistencia, tu ponencia. Nos pareció interesante, pronto no entendimos el 100%, pero lo importante es que adquirimos, aunque sea nuevos conocimientos hoy. Ah, y sim. nuevo vocabulario, lo que sea. O vocabulário tem diferença. Em relação aos objetivos, ficou claro para vocês? Os objetivos do estudo? Analisar a perspectiva de futuro, analisar os jovens, se eles são protagonistas desse futuro, se eles têm essa subjetividade de fato de construir o próprio futuro. E aí a gente viu que eles ainda não são protagonistas. Eles ainda não são. É uma construção. Isso ainda não está solidificado. Porque uma parte dos jovens diz, eu vou levando, eu vou indo, deixa acontecer quando Deus quiser. Ou seja, não tem um planejamento de futuro, não tem nada esquematizado, né? Mas tem uma parte que já tem uma base de futuro. E aí, para eles, o futuro é incerto. A construção de futuros para eles é uma pena, mas é incerta. Eles não sei o que vai acontecer no futuro. Dá medo, tem um sentimento de medo, de um certo desamparo, talvez, também. Deixa eu ver aqui nas análises o que eu posso fazer.
Em relação ao que eles indicaram, vocês entenderam? Imposição da sociedade, eles sentem essa pressão da sociedade, dos pais, da família deles, dos professores. Você tem que fazer faculdade, você tem que estudar. Agora, eles não sabem por que eles têm que fazer faculdade. Por que ele tem que estudar? Eles não sabem. Então, é isso que falta. Então, a nossa indicação é que esse estudo, ele sirva de base para se pensar em projetos educativos, para se pensar na escola desse jovem, que esse professor converse com o jovem. Foi duro ouvir deles assim, o meu professor, meu maestro, não conversa comigo sobre o futuro. O meu pai não conversa comigo sobre o futuro. Então, eles falam, você tem que fazer faculdade, você tem que estudar, mas não há diálogo, não há conversa, não se explica por que é preciso fazer faculdade, por que é preciso estudar. Então, falta diálogo na escola, na família, sobre o futuro também. Não sei se ajuda. Sí, por supuesto, de hecho, este último pedazo que nos dices ya es más entendible, yo creo, por lo menos yo lo entendí muy bien, y es que es algo que también pasa acá en Colombia, no sé si también pasa en México, probablemente también en Argentina, en Latinoamérica, y tal vez hasta en Europa, de que los jóvenes de verdad, por más de que los consideremos el futuro, no los estamos preparando para un futuro y no pensamos como profesores en que ellos tienen sus necesidades, sino nosotros les estamos a ellos diciendo qué deben hacer. No lo que tú dices, no dialogamos de ellos de qué quieren hacer, sino ustedes, o sea, si dicen, no, yo quiero ser diseñadora, no, pero eso no le va a dar, no, pero no es un buen empleo. En vez de decirle, bueno, sí, sé la mejor, sé el mejor. Entonces, sí, es algo que de pronto es una problemática que tenemos todos y es que no fomentamos ese diálogo con los estudiantes ni como padres, ni como hermanos mayores, ni como personas, a los jóvenes de incentivarlos a que lo que vayan a hacer, que quieran hacerlo, lo hagan con todas las ganas que tengan, es decir, con todo el esfuerzo que debe hacerse mientras lo hagan, está bien y que se esfuercen. Bueno, Estrella Virna pregunta, ¿a qué se debe esa incertidumbre de parte de los jóvenes? ¿Con qué se relaciona? A incerteza, a incredibilidade e a incerteza. Eu falei em português, a incerteza que é a incredibilidade. Essa incredibilidade se dá por falta do diálogo com a família e com a escola sobre o futuro. O jovem, ele não sabe, uma parte não sabe o que ele quer do futuro. Ele não tem um planejamento de futuro, mas ele sabe que, ou seja, ele reproduz. Eu tenho que fazer faculdade. Essa é a minha vida. Todo mundo fala que eu tenho que fazer faculdade. Mas na hora que nós fomos dialogar com esses jovens, por quê? Por que a faculdade? Por que tudo está ligado à faculdade? Existe um plano B? Existe um plano, um outro plano sem ser a faculdade? Então, uma boa parte não tinha. Alguns reclamaram dos professores, reclamaram dos pais, reclamaram que a sociedade cobra que tem que fazer faculdade, mas eles não sabem por que fazer faculdade. Do ponto de vista religioso, muitos deixam nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser. Então, é um ponto de vista religioso, ok?
mas não há um planejamento. Eu vou indo, eu vou levando. Tenho medo do futuro, porque eu não tenho um plano B, eu não sei o que me espera o futuro. Então, deixa eu lembrar a palavra. Essa é melhor você falar, a incerteza, incredibilidade, melhor você falar essa palavra, que é a incerteza. Ela se dá porque não existe um planejamento, ainda não existe. O jovem, ele não é protagonista de um futuro, ele ainda não é. Isso é uma construção que precisa ser trabalhada na escola, trabalhada em casa, com a família. Então, na verdade, é uma mudança de pensamento que tem que haver, uma mudança de comportamento social, né? Porque esses pais, muitos desses pais, desses alunos, são trabalhadores, pessoas trabalhadoras, que saem para trabalhar e falam para o filho, olha, tem que estudar, tem que fazer faculdade. Mas não há discussão sobre por que tem que fazer faculdade e por que, né, tem que estudar. Não há um planejamento de futuro, não há diálogo. Então, falta diálogo. Então, precisa mudar, né? Então, com essa pesquisa, a gente viu que há necessidade de uma intervenção da escola urgente, dos professores, e também chamar as famílias para essa discussão, porque não depende só da escola, depende do contexto social, né? Que o sujeito está inserido. Então, todo o contexto social diz que ele tem que fazer faculdade, porque ele é cobrado no trabalho também. Porque se ele não fizer a faculdade, não tem emprego para ele. De certo modo, há pressão social por todos os lados. Então, essa incredibilidade, a incerteza se dá por esses motivos. Não sei se ajudou a esclarecer. Eu não sei se devo comentar, porque eu cheguei agora e então eu não ouvi de todo a apresentação, mas de alguma forma eu penso que isso é uma incerteza que está em todos nós, não é? E que de alguma forma a escola já programa demasiado para o futuro, ao mesmo tempo que quer resultados imediatos, e então eu não tenho tanta certeza se a escola já não está a atuar nesse futuro. Então, a escola, depois dessa pesquisa, em São Paulo, há um projeto na rede pública de ensino oficial do Estado de São Paulo, que começou a pensar nessa questão junto com os professores, junto com os jovens. Então, assim, houve já um andamento nessa questão, na questão em São Paulo, por exemplo. Mas depois da eleição do Brasil, vocês sabem que nós estamos com um governo complicado. Ou seja, se antes já estava um pouquinho complicada a situação, que era uma questão que tinha que ser trabalhada, imagina agora, um momento que a gente está vivendo de separação e não de diálogo, né? Então, de fato, a gente tem que investir nessa questão da escola, família, do diálogo, não só sobre o futuro, porque nesse momento até a gente fica numa questão de futuro incerto, de incredibilidade, né? De incerteza, de medo. Obrigada. Listo, muchísimas gracias. Entonces, yo creo que podemos dejar aquí, pues ya que no llegaron los otros ponentes. Muchas gracias, Ángela. Estamos muy agradecidos contigo de podernos entender contigo. Gracias, Hilda,
porque pues llegaste y también nos ayudó bastante tus aportes, igual que los de Estrella y Arlet. Muchísimas gracias. Para los otros participantes, para ustedes, en estos momentos también hay otras salas a las que pueden ingresar si desean. Muchísimas gracias. Recuerden que igual esta charla quedó grabada por si Hilda quieres escuchar qué fue lo que nos contó Ángela. Y para los demás, muchísimas gracias, de nuevo bienvenidos, gracias por su asistencia y tenemos muchas otras salas más, tanto la ponente como nuestros invitados pueden participar. Si pueden prender los que estamos aquí la camarita para tomar como nuestra foto de terminar la sesión y pueden partir a sus otras salas. Listo. Graças, muitas graças. Obrigada a todos. Obrigada, Hilda. A ti, muchísimas gracias por tu conocimiento. Entonces, va a tomar la foto en 1, 2 y 3. Listo, eso fue todo. Ay, Estrella prendió la cámara, vamos a tomar otra vez la foto. Listo, muchísimas gracias y los esperamos en nuestras otras salas. Que estén muy bien y feliz tarde para todos.